Olá pessoal, aqui é o William Jacob e iniciamos neste momento mais um estudo das obras de Leon Denis e hoje eu vou quebrar um pouco o protocolo e talvez eu faça isso mais vezes depois. Vocês podem até me mandar mensagem, comentar aqui sobre o que acharam dessa quebra de protocolo. Eu acabei de ler recentemente um livro maravilhoso, psicografado pelo Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, chamado Livro de Respostas. E eu fiquei tão encantado com ele que eu pensei, poxa, eu vou ler algumas mensagens aí antes de começar o estudo de Leon Denis. Então, quem sabe também isso pode incentivar vocês a procurar na biblioteca do centro, aqueles que estão abertos, é claro, procurar na internet. Eu não sei se esse livro aqui ele é editado, mas tem nos sebos aí virtuais, nos sebos físicos. Enfim, então eu vou ler aqui hoje a mensagem do capítulo 14, intitulada Deus te ampara. Alguém te apontou os defeitos, desconhecendo-te as qualidades? Outros te censuraram asperamente por esse ou aquele motivo? No entanto, não te detenhas. Recorda que, por piores sejam as críticas destrutivas que te envolvam, Deus não te apagou a chama da fé e nem te retirou a oportunidade de continuar trabalhando. Então, uma mensagem muito bonita, muito simples. Eu não vou comentá-la, é apenas para iniciar aqui e nos manter numa vibração bacana. E o nosso estudo, na verdade, é do livro O Porquê da Vida neste momento. E hoje nós iniciaremos o último capítulo do livro. O último que eu digo porque esse aqui é o capítulo 8, intitulado Provas Experimentais. O último de verdade, que é o capítulo 9, é o resumo e conclusão. Mas como o resumo e a conclusão, o Leon Denis vai só reforçar aquilo que ele já trabalhou no livro, então eu considero este como sendo o último que constrói todo um pensamento que vai nos auxiliar. E depois, no 9, ele só repete algumas coisas e reforça outras. A gente vai perceber aqui agora que Denis, de certa forma, neste livro, como era um livro mais voltado para a propaganda do espiritismo, como era dito na época, um livro talvez para atingir as massas, que fosse como é, realmente fininho, pouco mais de 80 páginas, isso contando o começo, né, toda essa questão aqui que conta também para o livro, mas de conteúdo mesmo, talvez pouco mais de 60 e poucas páginas, 70. Era um livro, então, para atingir as massas, e creio que Denis deixou essa parte um pouco mais, digamos, complexas para aquele que não está acostumado com o espiritismo para o final. Então ele meio que inverte a ordem, e isso acaba sendo bom para quem não tem o hábito de ler livros espíritas. Quando você começa ali falando, às vezes, das experimentações, né, da parte mais científica do espiritismo, isso pode dar um certo baque em alguns e até levar outros a desistirem de ler o livro. Então aqui Leon Denis deixa para o fim. Só fazendo um parênteses aqui, quando a gente pega, por exemplo, o problema do ser e do destino, que aí o objetivo não era propaganda, como, né, popularizar a obra, que acabou também sendo popularizada, mas ali o objetivo era realmente aprofundar. Aí Denis começa da parte que muitos dizem ser a mais difícil, porque são objetivos diferentes. E aqui o grande ponto, talvez assim, se vocês assistirem esse estudo e não assistirem os outros deste capítulo, o que a gente tem que ter em mente é que o Espiritismo não inventou mediunidade, não inventou imortalidade da alma, não inventou reencarnação. A imortalidade da alma, ela foi provada por espíritos que nós chamamos mortos, que voltam e se mostram mais vivos do que nunca, mais livres, inteligentes, gozando das faculdades ali com maior liberdade do que quando estavam encarnados e dando provas as mais diversas. Nós falaremos aqui, talvez não hoje, mas em outros daremos alguns detalhes, sim, alguns exemplos que o próprio Denis vai citar, alguns estudiosos. Então, este é o ponto. O Espiritismo não inventou isso. Ele apenas organizou aquilo que, de certa forma, estava esparso mundo afora e ao longo da história humana. E ele começa o capítulo dizendo assim: a solução que acabamos de dar, né, ao longo dos 7 capítulos anteriores, está baseada na lógica mais rigorosa. Está de acordo com as crenças dos grandes gênios da antiguidade,
com os ensinamentos de Sócrates, de Platão, de Orígenes, com os dos druidas, cujas visões profundas, hoje reconstituídas pela história, confundem o espírito humano, mesmo com a distância de 20 séculos. Quem quiser entender um pouco mais, por exemplo, Sócrates e Platão, Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, colocando-os na condição de precursores, aqueles que vieram antes preparar o terreno, já falando, de certa forma, do Espiritismo sem a palavra Espiritismo. Leon Denis, na primeira parte do livro Depois da Morte, ele vai estudar grandes questões abordadas ali pelos gregos, pelos egípcios, pelos druidas, pelos primeiros cristãos, vai falar de Orígenes, como colocou aqui agora também no Porquê da Vida. Então é importante. E os druidas, Leon Denis vai explorar muito no livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E quem quiser pesquisar também, a Revista Espírita, no seu primeiro ano, Allan Kardec coloca ali uma comparação, tratando das diferenças também e das semelhanças entre o que ele chama de druidismo e o espiritismo. E ele vai colocar que ela forma o fundo das filosofias do Oriente, inspirou obras e atos sublimes, cita alguns nomes. Só que ele vai dizer que, entretanto, apesar do seu caráter absolutamente racional, apesar da autoridade das tradições sobre as quais elas repousam, as ideias espíritas, estas concepções seriam qualificadas de puras hipóteses e relegadas ao domínio da imaginação, se não pudéssemos, olha o se não pudéssemos assentá-las sobre uma base inabalável, em experiências diretas, sensíveis ao alcance de todos. Então, tudo bem, eu posso construir um argumento maravilhoso, mas se eu não assento esse argumento em cima de uma experiência verdadeira, real, a pessoa pode simplesmente nos acusar de ser alguém inteligentíssimo ao ponto de criar uma teoria que, por mais lógica que parecesse, não encontraria fundamentação material, digamos assim. Isso acontece, né? A gente vê hoje, por exemplo, que às vezes a narrativa se torna mais importante do que o fato em alguns aspectos. Então a pessoa cria uma narrativa sobre diversas coisas, sobre um remédio, sobre uma cura, sobre alguma coisa relacionada, por exemplo, à pandemia, ao coronavírus, e as pessoas acreditam mais na narrativa do que no fato, do que na ciência. E poderia ter acontecido isso na época com o Espiritismo. É claro e óbvio que o próprio Denis vai escrever que não fosse a força da filosofia, talvez ele teria desanimado um pouco diante das experiências nem sempre verdadeiras e reais que ele presenciou. Porque tem muitas pessoas que fraudam o fenômeno. Infelizmente, naquela época e ainda hoje. E Denis vai dizer que foi a força da filosofia que o sustentou. Então, para muitas pessoas, a lógica espírita basta. Mas para outras, ela pode duvidar, questionar. Até porque, vai dizer Leon Denis, que o povo estava cansado das teorias e dos sistemas. O espírito humano, diante de qualquer afirmação nova, reclama provas. Isso aqui é 1885. É necessário compreender o contexto também histórico em que o Espiritismo veio. Em que, algumas décadas atrás, mas ainda naquele momento, havia uma certa repulsa sobre a religião. As pessoas estavam desanimadas. Havia tido ali a separação entre Estado e religião, de movimentos muitas vezes que questionavam tudo. Tudo. Então a ordem era questionar. E aí quando você mostra um fenômeno, ainda assim para muita gente não queria acreditar, saía sem acreditar. Mas outros se contentavam. E Denis vai dizer isso, de que aqueles que estavam dispostos a observar friamente, seriamente, estudar com perseverança
os fenômenos psíquicos acabavam se convencendo de sua realidade, de sua importância. E mais na frente ele vai citar muitos nomes, como por exemplo William Crookes, membro daí ele traz o nome e a função de certa forma da pessoa, William Crookes, a importância da pessoa para a sociedade, o cargo que ela ocupava. Ele era membro da Sociedade Real de Londres, físico eminente a quem se deve a descoberta da matéria radiante. Russell Wallace, o êmulo de Darwin, Varley, engenheiro em chefe dos telégrafos, Frederick Myers, presidente da Sociedade de Estudos Psíquicos, Oliver Lodge, reitor da Universidade de Birmingham, na América. E ele vai citando nomes como Zollner, já na Alemanha, Camille Flammarion, na França, Paul Gibier, aluno de um grande nome aqui, que eu nem me arrisco a dizer, Vauquerie, Eugène Enoux, Charles Fauvet, o Coronel de Rochat, ele vai citando Charles Richer, que depois de um certo tempo ele começa a questionar aquilo que ele havia comprovado também. E não tem problema, não é porque ele no final da encarnação deu uma certa pisada na bola que a gente vai desconsiderar toda a sua contribuição no passado. Então, ele vai trazer vários nomes aqui, o italiano Cesare Lombroso, grande Cesare Lombroso, que vale a pena ver as pesquisas que ele fez, por exemplo, com a médium Eusapia Palladino, médium italiana também, que foi instrumento para realizar fenômenos históricos, assim, que foram estudados por diversos pesquisadores. Aqui ele não vai trazer aqui agora, mas a gente pode dizer também de Arthur Conan Doyle, né, e muitos outros. São nomes assim que quem conhece a história olha para esses nomes e fala: puxa, já ouvi falar de William Crookes nas aulas de química. Arthur Conan Doyle eu sei porque eu já li o Sherlock Holmes, que foi um personagem criado por ele. Camille Flammarion é muito conhecido pelos astrônomos. Então são pessoas sérias, que merecem nosso respeito, nossa confiança e consideração, que estiveram diante de fenômenos reais. O William Crookes, inclusive, ele fora convidado para desmascarar o fenômeno. Mas honesto que era, ele não foi com aquele espírito de negação. Porque quando o cara está com espírito de negação, ele já vai não querendo ver. Não, William Crookes era um cientista honesto, sério. Ele vai para as pesquisas de coração aberto. Olha, se for fraude, eu vou falar que foi fraude. Mas se não for, eu vou admitir que não era. E assim ele fez. E aí, Leon Denis chega a trazer aqui uma pronúncia de William Crookes diante de seus pares na academia, quando ele disse: não digo que isso possa existir, digo que isso existe. E aí os seus amigos e colegas de academia começaram a taxá-lo de louco. Acusaram-no, inclusive, de ter casos com a médium, no caso da ocasião ali era a Florence Cook, que materializava o espírito de Kate King, foi acusado disso. Só que aí tinha um problema, porque não foi ele apenas que presenciou o fato, o fenômeno. William Crookes estava sempre acompanhado, às vezes, de dezenas de outras pessoas respeitabilíssimas na sociedade da época. Então ela estava tendo caso com todos aqueles? Ele estava fraudando o fenômeno diante de processos rigorosíssimos, que poderíamos falar depois, e que nenhum daquelas dezenas de pessoas ao longo de 3 anos perceberam? Então, meus amigos, como eu disse no começo, o Espiritismo não inventou nada. Ele apenas organiza, estuda e nos mostra o fato de que a vida continua, os espíritos nunca morrem e nós já vivíamos antes do berço e viveremos depois do túmulo, como afirmou outro grande pesquisador, Victor Hugo, o grande poeta francês, autor dos Miseráveis. Fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo das obras de Leon Denis.